Por isso que a nossa vida, ela tem que ser guiada pelas nossas decisões e não pelas nossas emoções. Se a sua vida for guiada pelas suas emoções, você está permitindo que o seu coração venha guiar a sua vida. E não é assim que nós devemos proceder. Nós temos que entender, olha o que a Bíblia diz, no versículo 7, por favor. Ele diz assim, Jeremias 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja a esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o quê? Para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o quê? Fruto. Olhe para mim um minutinho para que nós possamos compreender isso. Olha que coisa gloriosa é quando o homem, quando a pessoa confia em quem? Em Deus, confia no Senhor. Quando a nossa confiança, a nossa esperança, confiança está nele. Então, o que está acontecendo à nossa volta, pouco o quê? Pouco importa. O que está acontecendo à nossa volta, pouco importa. Porque quando nós confiamos nele e a nossa esperança está nele, nós sabemos que o que está acontecendo à nossa volta, pouco importa. Porque nós somos como uma árvore plantada junto à corrente das águas. E mesmo quando uma árvore está plantada junto à corrente das águas, o fato dela estar lá não impede de vir a sequidão. Não impede de vir o calor, mas ela está plantada junto à corrente das águas. Essa corrente das águas é o Espírito Santo. Essa corrente das águas é o novo nascimento. Essa corrente das águas é o verdadeiro encontro com quem? Com Deus. Então, quando a pessoa está alicerçada verdadeiramente na palavra de Deus, ela tem um encontro com Deus, ela tem o Espírito de Deus, então esta pessoa, ela está plantada junto à corrente das águas. E o que leva uma pessoa a estar plantada a essa corrente? O que leva essa pessoa a receber o Espírito Santo? O que leva essa pessoa a ter vida com Deus? A sua confiança tem que estar 100% em quem? Em Deus. A confiança dela tem que estar 100% nele. Se ela confiar 100% nele, pode estar certo. Pode estar certo que ela vai dar fruto, independente do que esteja acontecendo, o quê? Ao nosso lado. Dependente se fulano ou beltrano te apoia ou não, te ajuda ou não, Deus está contigo e Ele vai te abençoar. Deus está contigo e Ele vai se manifestar na sua vida. Quando falamos das emoções vêm do coração. O Espírito Santo, ele diz na sua palavra, no capítulo 17, aí, Jeremias 17, 9, ele diz: enganoso é o quê? Enganoso é o coração, mais do que todas o quê? Todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Olha só, uma pergunta, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Veja que, quando eu disse que nós não podemos ser guiados pela emoção, como que eu vou permitir algo que é enganoso, que é o coração, corrupto, que é o coração, segundo a palavra, guiar a minha vida? Nós não podemos guiar a nossa vida com o coração,
Nós não podemos permitir que o nosso coração guie a nossa vida. O que tem que guiar a nossa vida são as nossas decisões. É a decisão. E para você decidir algo, você tem que o quê? Raciocinar, pensar, usar a razão e não o quê? E não a emoção. Existem muitas pessoas que estão sofrendo hoje em relacionamentos que deram errado, pessoas que estão sofrendo na vida econômica, em várias áreas da sua vida. Por quê? Porque são pessoas que, em vez de usarem a razão, elas usaram o coração, a emoção. Usaram a emoção. Permitiram a sua vida ser guiada pela emoção. Não, mas eu estou sentindo no meu coração. Eu estou sentindo, e nós não podemos tomar uma decisão de acordo com aquilo que sentimos, mas temos que tomar a decisão de acordo com aquilo que raciocinamos, pensamos. Espera aí, vem cá, realmente isso vai ser o melhor para mim? Realmente isso é o caminho certo que eu tenho que trilhar? Aí a pessoa de repente me pergunta: mas pastor, como que eu vou saber? Como que eu vou saber se aquilo que eu estou fazendo realmente está certo? Eu vou raciocinar, eu vou pensar. Se você tiver paz, vai o quê? Vai em frente. Se você pensou, raciocinou e precisa tomar uma decisão, e aquela decisão a qual você decidiu tomar em relação àquela situação lhe trouxe paz, vá em frente. Você está usando a razão, está usando a cabeça, está usando a inteligência. Agora, normalmente, quando a pessoa é guiada pela emoção, pelo coração, e ela toma uma atitude guiada pelo coração, a primeira coisa que acontece é ela ficar sem paz. Ela fica: poxa, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter tomado essa atitude, eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria. Quer dizer, se tirou a paz dela, foi porque ela usou a emoção, e não o quê? E não a razão. E para que nós venhamos ser felizes, para que nós venhamos, como diz o texto sagrado aqui, para que nós venhamos dar fruto, para que nós venhamos viver no ano de sequidão, para que nós não venhamos viver, como diz aí, perturbado. Está aqui escrito o texto: no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Primeiro, a nossa confiança tem que estar 100% em quem? Em Deus, 100% nele. Segundo, tomar atitude, ser guiado pelas decisões e não pelo quê? E não pela emoção. Ser guiado pelas decisões. Não, eu vou decidir isso, e não pelas minhas o quê? Emoções. Porque as emoções vai levar a pessoa ao sofrimento. É o que mais tem acontecido. No último versículo que nós vamos ler, que é o versículo 10, ele diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas o quê? Das suas ações. Olha só, ações, decisões, ou decisão. Quando nós tomamos a decisão, quer dizer, nós temos que agir diante daquela situação, então Deus honra, porque é Ele que esquadrinha, é Ele. Agora, enquanto a pessoa permitir ser guiada pelas suas emoções, essa pessoa, infelizmente, ela vai acabar sofrendo. E uma coisa eu digo para a senhora, para cada um de nós que estamos aqui, para a senhora, o Senhor: Deus não quer que você sofra. Deus não quer que nós venhamos o quê? Venhamos sofrer. Deus não quer que nós venhamos sofrer. Por isso,
guie a sua vida com as decisões e não com as emoções. Guie a sua vida com as decisões, guiado pela palavra de Deus, guiado pelo Espírito de Deus. E por isso é muito importante, mas muito importante mesmo, a pessoa nascer de Deus, ter um encontro com quem? Com Deus. Para quê e por quê, pastor? Para quê e por quê? Porque Deus, Ele transforma uma pessoa de dentro para fora. A mudança que Deus faz em nós, ela é de dentro para fora. Eu estava meditando e pensando sobre isso, sobre as pessoas infelizmente ser guiada pelas emoções e não pelas decisões, ser guiada porque fulano, beltrano, ciclano falou e não por aquilo que Deus diz. Eu estava pensando e meditando. Se vocês perguntar a qualquer pessoa se ela tem Deus como pai, todo mundo vai dizer, não, Deus é o meu o quê? É o meu pai. Deus é o meu pai. Verdade. Eu até creio que Deus é pai. Mas muitas pessoas, inclusive muitas dessas que estão dentro das igrejas, elas têm Deus como pai, porém, elas não têm tido um comportamento de filho. Tem Deus como pai, mas não tem tido um comportamento de quê? De filho. Filho de quem? De filho de Deus. E por que muitas pessoas, infelizmente, não têm tido um comportamento de filho? Porque a maioria delas se preocupam em agradar as suas doutrinas religiosas, agradar a sua instituição, agradar o pastor, agradar a igreja e não agradar o principal, que é quem? Que é Deus. Se eu tenho Deus como pai, e se de fato Deus é o meu pai, o meu comportamento tem que ser de quê? De filho. O meu comportamento tem que ser de filho de Deus. Mas muitas pessoas, infelizmente, elas se preocupam mais com doutrinas, se preocupam mais com isso, com aquilo outro, do que ter um comportamento de quê? De filho. E Deus, Ele quer esquadrinhar, como nós lemos aí no texto sagrado, o coração daquele que confia 100% nele, que deposita 100% a sua confiança nele. Deus é o único que transforma qualquer pessoa de dentro para fora. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos voltamos para Deus, Ele transforma esta pessoa de dentro para fora, para que ela então tenha paz, para que ela então tenha vida, para que ela então possa usar a razão, usar a inteligência e não a emoção, para que ela seja guiada pelas suas decisões, e as nossas decisões pautadas na palavra de Deus, guiado por Deus, guiado por Ele. Isso é muito importante, as nossas decisões serem guiadas pela palavra de quem? Pela palavra de Deus. Aí com certeza nada vai dar errado na sua vida. E mesmo que algo dê errado, você está sendo guiado por Deus, e deu errado hoje, não tem problema não, é porque amanhã vai dar certo. Eu não consegui hoje, não tem problema não, amanhã eu vou conseguir. A fé não é só para a conquista. Muitas pessoas acham que a fé que ela tem em Deus é só para conquistar. Não, eu tenho fé em Deus, então eu vou conquistar isso. Eu tenho fé em Deus, então eu vou conquistar aquilo. Graças a Deus, excelente. A fé nos leva sim à conquista, mas a fé também é para nos manter nos momentos difíceis e inabaláveis. A fé também é para nos manter de pé nos momentos o quê? Nos momentos difíceis.
a fé não é só para conquistar. A fé também é para nos manter firmes nos momentos mais difíceis da nossa o quê? Da nossa vida. E eu tenho certeza que o que trouxe cada um de vocês aqui hoje foi a sua o quê? Foi a sua fé. A sua fé. Que vai, em nome de Jesus, te levar assim a ter uma vida abençoada por meio da fé, porém também precisamos entender que é por meio dessa fé que iremos nos manter de pé nos momentos o quê? Nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós vamos nos manter de pé por meio dessa fé. Amém, gente? Nós vamos buscar o Espírito Santo, nós vamos orar a Deus para que Ele seja derramado sobre a nossa vida e que venhamos ter esse entendimento, que a nossa vida não venha a ser guiada pelas emoções, e sim pelas decisões, e as decisões pautadas na palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Fique em pé, por favor.